E aí, pessoal? O conceito do bem viver dialoga com tradições e culturas de inúmeras civilizações. Um exemplo disso é a filosofia Ubuntu, de origem africana. O que a gente tem, então, a aprender, com os modos de vida, as visões de mundo e os saberes desse continente? A gente conversa agora com a Asa Njeri, que é filósofa, artista e professora. Oi, Asa, seja bem-vinda à entrevista, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, como estão? Tudo certo. Asa, primeiro eu queria que você explicasse o que é a filosofia Ubuntu. Sim. A filosofia Ubuntu é uma das várias filosofias africanas. Ela tem origem nos povos bantus, que são grupos de povos ali no centro-sul, mais ou menos, de África. Então, a região, por exemplo, de Angola, do Congo, A gente tem grupos bantus. A filosofia Ubuntu, então, é uma das filosofias dos grupos étnicos bantus. É complexo mesmo, sim, A sim. gente está falando... É um grande tronco linguístico cultural, Exatamente. Os grupos bantus. Então, essa filosofia vai acreditar que eu sou porque nós somos. Significa o quê? Significa que a minha humanidade, ela se estabelece e ela é reafirmada no momento em que eu considero e reconheço a humanidade do outro. Então, tem uma relação muito forte com o que a gente chama de teia ecossistêmica, que é justamente essa cadeia de relações sociais, mas não só sociais, também relações ambientais, que envolvem não só nós, seres humanos, mas também todos os seres que possuem vida na natureza. Então, dentro da filosofia Ubuntu, nós somos interconectados e também interdependentes, por exemplo, com a floresta, a água, o mar, o universo, por exemplo. É uma proposta, assim, um modo de pensamento, que tem muito a ver com a filosofia do bem viver, que fala muito, dessa harmonia entre os humanos, mas também com outros seres, com a natureza de uma maneira geral, Asa, em que a filosofia Ubuntu é diferente do modelo de pensamento europeu, ocidental? Sim, é muito diferente. Tem a ver com eixos civilizatórios. O que seria isso? Seriam as formas de ser e estar no mundo, os modos de viver. Então, o modelo ocidental, que é basicamente anglo-europeu, geograficamente, assim dizendo, ele é um modelo iluminista, cartesiano, judaico-cristão, greco-romano, Ele tem ali as suas características e ele tem também um modo de se comportar muito mais associado à dominação, É uma relação de dominação, não só dominação entre seres humanos, mas dominação da terra, da natureza, do ar, A dominação espacial também. Quando a gente vai olhar as formas de viver, os modos de viver dos povos do sul, dentre eles os povos africanos, mas não só, a gente vai ver que as relações de existir, elas não são tão relacionadas à dominação. Elas têm uma concepção de respeito à força vital do outro, E aí essa força vital, sim, dos seres humanos, mas também dos animais, dos vegetais, dos minerais, Então é uma outra lógica de se relacionar com o todo. Nesse sentido, a hierarquização dos seres, por exemplo, algo que o modelo ocidental diz é que o ser humano é acima de todas as outras espécies, Então é dotado de razão e por isso está no nível superior. Essa afirmativa, que é uma afirmativa bastante iluminista, essa afirmativa não funciona quando a gente está falando, por exemplo, de povos que praticam a filosofia Ubuntu, Porque é muito mais uma relação de integração, uma compreensão de que não há eu sem o todo, não há o eu sem o nós somos, é que vai impedir, por exemplo, uma visão de que os seres humanos, nós, somos melhores ou somos superiores do que uma árvore, ou do que o rio. E isso tem um impacto muito forte na forma de interagir com essa natureza, porque a poluição, por exemplo, é algo eticamente
evitado para quem praticam essas filosofias, porque você não vai poluir e destituir de força vital algo do qual você é interdependente. Está entendendo? Sim. Yas, a gente está aqui falando da filosofia Ubuntu, né, que é o exemplo, acho que mais conhecido aqui dos brasileiros, mas, enfim, a gente está explorando, né, as filosofias africanas de uma maneira geral, que eu acredito que seja uma diversidade enorme. Dá para viver essas formas de pensar, esses modos de vida dentro da nossa sociedade, considerando esse modelo hoje ocidental que a gente vive aqui? Dá sim. É claro que a gente não pode ignorar o efeito do capitalismo, do colonialismo, né, desse modo pós-moderno até, né, da gente se relacionar, que agora está cada vez mais virtual, inclusive. Precisa aí de uma desintoxicação de Ocidente, mas a gente consegue alinhar a nossa ética. Porque a filosofia Ubuntu, e principalmente filosofia Bakongo, outras filosofias, as filosofias iorubás, por exemplo, são filosofias que têm uma premissa ética de muito valor. Então, eu acho que, primeiramente, nós que queremos praticar um outro modo de viver, primeiramente nós precisamos fazer um alinhamento ético com essas filosofias. Então, eu não vou destruir a natureza porque eu sou interdependente dela. Isso é uma ética, né? Eu não vou desumanizar o outro porque o outro também sou eu. Então, concepções de fome, pessoas na rua, né? Essa falta de proteção social, por exemplo, que está ali dialogando com comportamentos éticos, né? No pessoal, mas também no governamental. Essa é um alinhamento essencial, né, para que você possa, sim, ter uma vida dentro de um outro modo, né, de ser e estar no mundo. Sem esse alinhamento ético, as coisas serão muito mais performáticas, muito mais instagramáveis, do que efetivamente uma prática de ser e estar. Sim. Entende? E assim, Asa, eu queria entender também como que as filosofias africanas, mas você pode citar alguns exemplos, né, já que são diferentes, como que elas veem o indivíduo, né? A gente está imerso nesse modelo que dá um lugar de destaque para o indivíduo. Qual o lugar do indivíduo nessas outras filosofias? Nesse sentido, filosofias do Sul, né, e aí, mais uma vez, não só as filosofias africanas, elas têm uma noção de coletividade. Né? Então, o indivíduo, o Muntu, se a gente for falar sobre a filosofia Bakongo, né, uma outra, também Banto, esse Muntu, ele é considerado um sol vivo, né, que raia para a humanidade ao nascer da sua vida. Então, toda criança é um sol vivo na comunidade. Então, a gente está falando do Muntu enquanto indivíduo. Então, é um sol vivo que nasce para a comunidade. Mas esse sol, ele precisa ser matrigestado por essa comunidade para que ele possa chegar com plenitude, né, ao sol do meio-dia e também com plenitude e dignidade ter o entardecer. Então, nesse sentido, muito por causa dessa gestão, nessa matrigestão, mas não necessariamente gestada por mulheres, né, mas sim uma força feminina, essa gestão dessa força solar, ela nos mostra que esse Sol vivo precisa de uma constelação solar para que atinja a sua plenitude. Sozinho ele não atinge a plenitude. É isso. Então, as filosofias africanas, de maneira geral, elas consideram a individualidade na pluriversalidade. Sim. Né? Então, se a gente for pensar, eu sou porque nós somos, eu sou asa porque nós somos um todo que me reconhece enquanto asa. Então, sem essa interação, eu também não seria eu. Você não brilha. É isso. Muito bom. E aproveitar, Asa, que você falou, né, da força feminina, né, da matrigestão, muitas sociedades africanas eram matrilineares, né? Queria até que você explicasse um pouco sobre esse conceito. Então, quer dizer, adotar esses princípios na nossa vida, né, aqui no Ocidente, é uma forma até de combater alguns preconceitos, como o machismo, por exemplo? Machismo, patriarcado, misoginia, são faces de uma dominação ocidental, né? Que é calcada, né, nesse sujeito anglo-europeu, branco, endinheirado, né? Isso é um arquétipo, né? É uma metáfora, inclusive, do Aníbal Quijano. Então,
dentro de uma forma de existir que é essencialmente patriarcal, né, ter possibilidade de matrigestar é um ato de resistência, inclusive. Relacionado à África, a matrilinearidade tem a ver com a linhagem pelo útero. Então, isso é muito comum no continente africano, inclusive em sociedades que são patriarcais. Mas o patriarcado, ele exerce o poder. Mas quem confere o poder ao patriarca é a linhagem uterina da qual ele vem. Então, isso é matrilinearidade, né? É entender que você tem uma relação uterina com aqueles que vieram antes, com aqueles que vieram depois. E isso, inclusive, decide reinados em certas etnias e comunidades. Então, diferentemente do Ocidente, que o próximo rei é o filho do rei, sim, né? Do rei homem, da figura masculina. Da figura masculina. Pode até ter ali a sucessão feminina, sim, mas privilegia-se o sucessor masculino. Sim. Acontece em comunidades africanas, não todas, tem exceções, né? É tudo muito complexo, né? Não podemos... Sim, não dá para generalizar. Isso, exatamente. Mas há a possibilidade de encontrar sucessões reais que se dão do rei para o sobrinho, filho da irmã mais velha do rei. Por quê? Porque o que te confere o reinado é a sua linhagem uterina. E o filho do rei, ele normalmente vem de outro útero, né? Sim. Da esposa do rei que vem de uma outra família. Então, a sucessão, ela é feita a partir do útero. Então, o próximo rei pode ser um homem, pode ser patriarcal, mas quem vai conferir isso é a linhagem. Sim. E isso é, por exemplo, um caso de matrilinearidade. Diferente da matrigestão. A matrigestão é a gestação, mas também a gestão das potencialidades do outro. E quando a gente vai falar do atravessamento do Atlântico e o desembarque aqui nas diásporas, na América, por uma questão de sobrevivência, essa gestão matriarcal, ela deixa de ser exigência uterina ou do parimento e passa a ser uma exigência comunitária. Sim. Então, a gente vai ver, por exemplo, muitos exemplos de babalorixás homens ou mestres de capoeiras homens que naquelas praxis eles estão matrigestando, né? Está matrigestando o terreiro, está matrigestando a roda, mas está matrigestando. Então, deixa de ser atrelado, né? Ao útero. É uma outra experiência. A gente ainda vai falar sobre as experiências da diáspora, né? Aqui nessa temporada do Entrevista. Mas para a gente encerrar esse episódio, eu queria te perguntar, pensando assim, na prática, né? Desses princípios no nosso dia a dia, na nossa sociedade, como que a gente pode estar provocando essa mudança de mentalidade? Que não é uma mudança fácil, né? Não. É uma mudança complexa, inclusive, como eu falei, exige um comportamento ético. Então, eu acredito que é todo dia, né? Todo dia acordar e se despir um pouquinho do Ocidente, né? Então, eu acredito, primeiramente, a compreensão de que a nossa humanidade ela é inegociável, né? Não tem recorte, não tem exceção, não tem poréns, não devemos negociar a nossa própria humanidade, mas também não devemos negociar a humanidade dos demais. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, essa lucidez, essa consciência de si e do outro é o primeiro passo para esta mudança longa que virá. E, consequentemente, a nossa interação a partir dessa mudança com o meio ambiente, ela também muda. A gente vai ter uma maior atenção com o nosso lixo, com a forma como a gente se relaciona com a natureza e daí por diante. Legal, Asa, que papo bacana, gostei muito. Obrigada, eu gostei também. Obrigado por essa primeira participação na entrevista, até uma próxima. Até, gente, tchau, tchau. A você de casa que acompanhou esse episódio, se quiser revê-lo ou assistir outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay. Até uma próxima, pessoal, um abraço.